E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse: Senhor Deus, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Pois ele é pequeno. E o Senhor Deus mudou de ideia em relação a isso e falou: também isso não vai acontecer. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Os lugares altos de Isaac serão assolados, e os santuários de Israel serão destruídos, e eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nesta noite nós queremos inicialmente louvar o teu santo nome, te agradecer por ter nos trazido em segurança à tua casa nesta noite para ouvir a tua voz. E já temos ouvido, que continuemos a ouvir a tua voz, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender a mensagem que tens para o nosso coração. Oramos no nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar com esse texto aberto. Eu quero iniciar chamando a atenção dos irmãos ao fato de que nós vamos analisar hoje esse texto em que Amós vai se dirigir ao Senhor por duas vezes em oração. Estamos em um culto de oração. E ele se dirige a Deus por duas vezes em oração em favor do povo de Israel, ou seja, ele intercede por esse povo. Antes de ser pregador e de denunciar o pecado, de ser um mensageiro de Deus, Amós é um intercessor. Antes de ser um denunciante das transgressões desse povo, ele é alguém que está se colocando na brecha de oração em seu favor. Ele não apenas fala de Deus para o povo, mas ele fala a Deus sobre este povo. E nós não podemos separar pregação de oração. De nada ou pouca coisa vai adiantar eu subir ao púlpito e denunciar o pecado se eu não orar por quem os comete. Eu apenas estarei denunciando que existe o pecado, mas não estarei intercedendo para que Deus tenha misericórdia para com os que estão envolvidos com esse pecado. E a minha função estará sendo totalmente incompleta, porque eu preciso pregar sobre o pecado, mas eu preciso também orar para que Deus nos afaste do pecado e nos mantenha longe desse pecado. E a Bíblia é muito abundante nos exemplos de como a pregação e a oração eles estão muito juntos, no sentido de que Elias se levantou diante da nação porque primeiro se prostrou diante de Deus. Só prevalece em público diante dos homens quem primeiro se humilha em oração diante de Deus. É completamente impossível que você exponha a palavra de Deus e essa tarefa, essa missão seja de edificação para as pessoas, que construa algo no coração de quem te ouve, se você antes não ora ao Senhor para que Ele possa encher o seu coração com esta mesma palavra, e que primeiro você sinta o impacto dela
no seu ser, para que depois outras pessoas venham a também sentir. Então, é muito necessário que antes de qualquer mensagem ser entregue, que haja profundo tempo de oração. E os apóstolos se dedicaram à oração e ao ministério da palavra. Você percebe lá em Atos 6, versículo 4, que foram instituídos diáconos para auxiliar naquela distribuição que era feita às mulheres dos gregos que estavam ficando de fora, que estavam ficando desabastecidas, para que eles não negligenciassem o seu ministério de oração e palavra. Não há poder na pregação se não há oração associada a ela. Isso é fato. E hoje nós vamos falar das 3 primeiras, das 5 visões que compõem essa segunda parte do livro. Então, a gente foi do 1 até o 6, Amós sempre denunciando o pecado, chamando esse povo ao arrependimento, mostrando que Deus foi extremamente paciente, e hoje a gente vai perceber mais uma vez a paciência de Deus, sendo destinada a esse povo. Muitas chances foram dadas, muitos foram levantados para trazer essa mensagem ao povo, mas o povo não se voltava para Deus. E aí chega o momento em que ele agora sim vai anunciar o juízo. E hoje nós vamos perceber um Deus que é paciente e justo. Se for para colocar em uma frase apenas, o centro dessa mensagem de hoje é: Deus é paciente e justo. Eu conversava essa semana passada, quando da minha infusão na clínica de oncologia, com uma das enfermeiras, e ela falava sobre a possibilidade que o homem tem de fazer escolhas. E aí, sabendo que eu sou pastor, sempre me perguntam alguma coisa a respeito de Bíblia, né? E aí surgiu o tema do livre-arbítrio, e eu me tremi todinho, porque a pessoa dizia assim: eu não creio num Deus que é amor, mas é fogo consumidor. Ela já começou dessa maneira. E nesse tempo que eu estava com a Angélica na recuperação dela, sem vir à igreja, eu não parei de estudar, e esse texto já estava encaminhado desde a semana passada. E ela falando e eu pensando naquilo que eu já tinha lido. Ela dizendo: Deus não pode ser essas duas coisas ao mesmo tempo, Ele é só amor. Esse fogo só desce para quem exerce o livre-arbítrio e peca contra Deus. E ela falou: não é. E eu engoli seco e disse: bom, é uma visão. Bom, estava no momento que eu não tinha como me alongar mais, porque tinha outros pacientes, e eu estava também ali tentando ficar um pouco mais calmo para receber a minha medicação. Então não dava para entrar num debate teológico muito profundo a respeito do livre-arbítrio ou da soberania de Deus, da responsabilidade humana, quais os efeitos do pecado, enfim. Mas o que me chamou muita atenção é a forma como muitas pessoas que não têm uma profundidade teológica maior, elas têm de colocar os atributos de Deus na mesma pessoa sem que um manche o outro. Ou seja, nós sabemos que os atributos de Deus estão no seu ser sem que um sobressaia o outro. Deus é amor, mas é justiça, a gente entende isso. A gente entende que Ele é bondoso e compassivo, ao mesmo tempo que Ele se ira, fica indignado com o pecado e pune esse pecado. A questão é, quando eu observei o texto e percebi, há um Deus paciente e justo ao mesmo tempo, eu vi que a paciência de Deus provém dele mesmo. Ele decide ser paciente para com a nação de Israel, apesar de tudo. E já estamos aqui caminhando há muito tempo, vendo todas as transgressões desse povo. Mas a sua justiça vai ser manifestada por conta das transgressões de Israel. Ou seja, ele tem
paciência, mas essa paciência não pode sobressair a questão da justiça. Ele não pode simplesmente apagar completamente o que foi feito, deixar sem punição, porque é paciente. Então, ele é paciente, mas chega o momento de também mostrar a sua justiça sobre aquele povo, e para que sirva também de exemplo a outros povos. Ele começa sempre por sua casa, ele começa sempre por sua herança, para que outros possam enxergar que ele deu muitas chances, que ele foi longânimo, mas a conta chegou. E é isso que vai acontecer. Desde o começo ele diz: por 3 ou 4 transgressões eu não suspenderei o castigo. Israel não pecou 3 vezes, não pecou 4 vezes, pecou muito mais do que isso. Então ninguém pode acusar Deus de não ser longânimo, de não ter esse atributo no seu ser. E quando ele agora anuncia o juízo, já no 7º capítulo do profeta Amós, ele está completamente correto, ele é completamente justo. Ele não pode deixar de ser quem ele é. Então nós, às vezes, nos seguramos em textos como: Deus permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis, porque ele não pode negar a si mesmo. O que muitas vezes nós temos em mente? É a fidelidade de Deus ou a nossa falta de fidelidade? A gente pensa: Deus sabe todas as coisas, Ele sabe inclusive que eu vou ser infiel a Ele algumas vezes, mas eu estou tranquilo. Por quê? Porque Ele não deixará de ser fiel, porque não pode negar a si mesmo. Israel tinha que saber o seguinte: Deus não deixa de ser justo. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Então ele teve muita paciência, mas ele não pode negar o seu caráter de justiça. E esse é o momento de dizer: chega, já deu. Tive muita paciência, dei todas as chances, mas vocês não se voltaram para mim. Agora eu vou dar a Amós as visões correspondentes àquilo que pode e irá acontecer com vocês. Então Deus mostra a Amós como vai trazer juízo sobre o seu povo rebelde em consequência aos pecados cometidos e denunciados nos 6 capítulos anteriores. E eu sempre falava aqui nas outras ministrações: você acha que foi pouco o que ele pecou até agora? Tem mais pecado, tem mais pecado. E ele continuava a denunciar o pecado o tempo todo. A frase padrão introdutória diz assim: o Senhor Deus me mostrou o seguinte. Então não é da cabeça de Amós, não é uma invenção, não é uma percepção do que pode acontecer ou do que talvez Deus vai fazer em relação ao pecado do povo. É simplesmente uma revelação que ele recebe do Senhor para transmitir a esse povo. É uma mensagem que tem por trás dela autoridade divina. E uma nova iniciativa divina, e não os desejos do próprio profeta, é que são responsáveis por aquilo que o profeta viu. Então o profeta não inventou visões, o profeta não disse que viu e que foi Deus que mandou a visão sem ter sido. É verdadeiro. Deus de fato mostrou a ele o seguinte. Até porque, se a gente for fazer uma comparação com os nossos dias, dificilmente alguém teria a coragem que Amós teve de dizer tudo isso. É muito mais fácil dizer assim: Deus me mostrou que você vai ganhar tal coisa, Deus me mostrou que amanhã na sua casa vai ter uma surpresa, Deus me mostrou um anjo com a chave do carro na bandeja, está chegando perto de você. Não é mais legal? Não é mais interessante? Não é mais aceitável? Do que você dizer assim: Deus me mostrou o seguinte: vai ter gafanhoto na tua plantação, vai ter fogo na tua cidade, Deus vai colocar um prumo e vai ver que você está em falta. Então, não se espante, palavras duras sim, vêm do Senhor. Deus é amor, mas é fogo consumidor também. E eu espero que em outro momento eu tenha a oportunidade de explicar bem direitinho para minha enfermeira.
Veja só, o meio usado para a revelação foi uma visão que tem tanto imagens quanto palavras, é muito completo. A gente vai em 3 partes, porque são 3 visões. E a primeira visão é a visão do gafanhoto. Esse animalzinho que aparece sempre que existe algo de ruim para acontecer nas plantações. Algo que tem a ver com escassez, logo após a passagem dele pelas plantações. E ele começa no versículo 1 dizendo o seguinte: o Senhor me mostrou o seguinte, eis que ele quem? O Senhor, formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra, ou aquele tempo da erva serôdia. Ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Ele mandou um gafanhoto? Não, já seria ruim. Ele mandou um conjunto de gafanhotos, tipo uns 10, 20. Não, ele formou uma nuvem de gafanhotos. Não sei se já aconteceu na sua casa, mas teve um tempo quando nós morávamos no Jardim 40, que os gafanhotos entravam na nossa casa com uma certa frequência. E às vezes assim, do nada, um gafanhoto batia na minha cabeça, eu me assustava, eu pegava aquela raquete de matar mosquito e matava o gafanhoto. Dava 3, 4, 5 choques até o gafanhoto se acabar por ali. Por quê? Porque eu sabia que se um gafanhoto estava ali, podia vir mais. Gafanhoto anda só. Geralmente ele anda em nuvens. Vem um bocado. De onde saiu um, vai sair mais. E onde tiver planta, esse gafanhoto vai começar a destruir. E, de fato, o gafanhoto sempre é utilizado, boa parte das vezes, como uma figura de castigo por parte de Deus. Por exemplo, o próprio livro de Amós, do capítulo 4, versículo 9, mostra gafanhotos sendo usados como castigo quando Deus repreendeu Israel por este não voltar para ele. Ele diz o seguinte: eu os castiguei com crestamento e a ferrugem. Os gafanhotos devoraram as hortas e as vinhas, as figueiras, as oliveiras, mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Veja, ele manda os gafanhotos para devorar 4 tipos de plantação, e mesmo assim o povo não se volta. Ou seja, houve o chão. Oi? Foi alto agora. Houve o chamado ao arrependimento, houve a punição, e mesmo assim o povo não se voltou. Depois disso, o que acontece? Mais uma vez Amós denuncia, mais uma vez o Senhor diz: eu vou ter paciência, eu vou esperar que vocês se voltem para mim. Mesmo assim o povo não se volta. Em ambos os casos, Amós 4:9 e agora Amós 7:1, as nuvens de gafanhotos tinham a intenção de devorar qualquer planta que estivesse viva. Ou seja, tem um tipo de planta, vai ser devorado por gafanhoto. Qualquer tipo que seja. Só que a ocasião dessa praga é muito particular, é muito importante que a gente analise o tempo que esse gafanhoto chega. É muito certeiro. No começo daquela plantação, as primícias das ervas eram destinadas ao rei. Então, a primeira parte da plantação foi feita, passou-se ali aquela primeira ceifa, tudo que era devido ao rei foi entregue. E as ervas começam a crescer novamente. Quando estava começando a crescer, o gafanhoto chega e come tudo. Veja, é o final da primavera, é entre março e abril. As lavouras de grãos estão começando a crescer. Quer dizer, se eles tivessem aparecido um pouquinho mais cedo, não teria nada, nem o que era devido ao rei. Mas
de fato, eles chegam no momento que brotava essa erva cerúlea, a relva que crescia após a retirada da parte do rei. Resultado: se acontecesse a chegada desse gafanhoto, dessa nuvem de gafanhotos, o rei teria o que comer, teria a sua parte da primícia das ervas, mas o povo ficaria sem nada para si e sem nada para o gado. Fome, miséria e destruição. Esse era o grande resultado. E aí Deus faz Amós ver esses gafanhotos comendo toda a erva da terra. E o que acontece no coração de Amós? Ele se compadece do povo. Veja comigo o versículo 2. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, ou seja, não sobrou mais nada, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. E ele usa dois argumentos nessa intercessão em favor de Israel. Primeiro ele diz: como poderá Jacó sobreviver? Está dizendo, sobrou mais nada, como é que eles vão sobreviver? E depois ele diz, ele é pequeno, essa nação é pequena. Veja, Amós se enche de compaixão e intercede por esse povo. Ele vê que o cenário não vai ser dos melhores, pelo contrário, esse povo vai estar em completa escassez, em completa destruição, em completa miséria. E ele sabe perfeitamente que o que Deus vai fazer com aquele povo fazia parte do juízo contra eles e correspondia ao que se estabelecia na lei de Deus, caso eles se desviassem dos seus caminhos. Deuteronômio 28, 41 e 42. Olha o que aconteceria se aquele povo desobedecesse. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque eles serão levados ao cativeiro. Todas as árvores e os frutos da terra de vocês serão consumidos pelos gafanhotos. O povo sabia, e Amós sabia. O povo sabendo, se voltou para Deus? Não. Mas Amós sabendo que era parte da aliança, parte do juízo sobre a desobediência do povo, da aliança, mas também sabendo que esse povo não se voltaria, diz: eu não só posso denunciar o pecado desse povo, eu tenho que orar por ele, já que eles não oram por si mesmos, eu tenho que interceder. Eu estou vendo, o Senhor está me mostrando qual o final dessa história. Eu preciso fazer alguma coisa, eu só posso orar. E ele pede que o Senhor perdoe. Essa é a primeira fala de Amós, para que o Senhor perdoe esse povo. Amós está clamando ao mesmo Deus que formou na visão a nuvem de gafanhotos. Amós está clamando para aquele que deu origem ao elemento que vai trazer a catástrofe sobre a nação de Israel, e que é o único que pode reverter o quadro. Talvez, ouvindo as palavras de Amós, alguém dissesse assim: eu não vou orar a Deus, é Ele que está formando a nuvem, é Ele que vai mandar o desastre, então por que eu vou orar a Deus? Se Ele está trazendo tudo isso para nós, como vamos clamar a Ele? Ele não vai nos ouvir. Mas Amós sabe que Deus é paciente, e Ele pode ouvir você mesmo quando você erra. O fato de você errar não vai invalidar a sua oração com um pedido de perdão. Agora, que seja um erro, que não seja uma vida de pecado. Vê a diferença? Eu erro, posso orar a Deus pedindo perdão? Claro. Eu vivo no pecado, me deleito no pecado, Deus vai ouvir minha oração pedindo perdão? Dificilmente. Ele vai perdoar alguém que está vivendo, se deleitando
na prática do pecado. Porque esse não está evidenciando que é um deles, um dos seus. Está evidenciando totalmente o contrário. Então a oração do profeta é um lamento, um pedido por graça. Senhor, perdoa, por favor. Essa palavra é pouco usada, né? Nos nossos dias. As crianças às vezes não aprendem mais o por favor. E eu acho maravilhoso porque a NAA traz o por favor. Porque hoje se ora tanto dizendo assim: Senhor faz, Senhor manda, Senhor cura, Senhor muda a situação. Calma. Você é servo, Ele é Deus. Você pede e Ele faz segundo a sua bondade e soberana vontade. Ele continua mandando, viu? Então é bom que a gente diga: Senhor, perdoa, por favor. Por favor, por graça, por misericórdia. É isso. Quando a gente pede por favor, a gente está dizendo assim: seja favorável a mim, seja gracioso para comigo. E é essa posição que quem errou deve assumir diante do Deus que está prestes a lhe punir. Então Amós assume essa responsabilidade que deveria ser do povo que está em pecado. Mas ele intercede por esse povo. Ele invoca a aliança de Deus com Jacó, perguntando como aquele povo que é descendente de Jacó vai sobreviver a tamanha escassez por conta da praga dos gafanhotos. Ele diz: Senhor, como poderá Jacó sobreviver? Como? Mas o segundo argumento é: o povo é pequeno, o povo é fraco. Na última pregação eu falei sobre eles acharem que eram muito grandes, porque tinham conquistado, por exemplo, Lodebar. E aí Amós é sarcástico com eles e diz assim: vocês acham que conquistaram muita coisa, mas vocês conquistaram o quê? Nada. Porque Lodebar significa nada ou coisa alguma. Então na realidade vocês são pequenos, porque vocês se vangloriam de conquistas mínimas, ínfimas, insignificantes. Vocês na realidade são tão fracos que uma nuvem de gafanhotos pode colocar vocês em total miséria. Senhor, como é que esse povo que é pequeno vai sobreviver? E aí vem o versículo 3, que faz muita gente coçar a cabeça quando lê assim: e o Senhor se arrependeu, né? Eu também fico feliz porque a NAA diz o quê? O Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. É complicado, né? Quando a gente lê assim: Deus se arrependeu. Porque aí já vem aqueles nossos amigos que adoram uma brecha para dizer: a Bíblia tem erro, a Bíblia tem contradições. Por quê? Porque Números 23:19 vai dizer o que para a gente? Que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas, espera aí. Então ele se arrependeu? Como é que pode? Números diz uma coisa, mas Amós está dizendo outra, né? Jonas também traz a mesma expressão também. Aí, Deus se arrepende ou não se arrepende? Aí. Aqui a gente tem algo que você não precisa decorar essa palavra, mas eu preciso falar sobre ela hoje à noite. É antropopatismo. Trocarei em miúdos para que você saia daqui sabendo o que significa. Lembra que em determinadas passagens e em determinados momentos da nossa vida cristã, a gente utiliza formas humanas para descrever ações de Deus? Por exemplo, a gente pede que Deus estenda a sua mão saradora sobre alguém que está enfermo. Mas Deus tem mão? Deus é Espírito. Então a gente atribui alguma característica humana para explicar uma ação de Deus. Esse é o antropomorfismo, a forma de homem atribuído a Deus. Então,
Por exemplo, também quando eu digo assim, que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ou que isso, por exemplo, uma frase que a gente fala demais, que missões está no coração de Deus. Isso quer dizer que é um tema que para Deus é importante, que Ele ama esse tema e que para Ele isso é primordial na sua obra. Não quer dizer que de fato há um coração pulsando no ser de Deus, ou sangue sendo bombeado para que Ele continue vivo, como nós precisamos. Da mesma forma, existem momentos em que nós, para entender melhor, para sermos acomodados à linguagem, para essa grandiosidade do ser de Deus caber um pouquinho na nossa mente limitada, então a gente utiliza de sentimentos humanos para expressar alguma questão do ser de Deus. Esse é o antropopatismo. Então Deus não se arrepende, mas o fato dele mudar o curso de sua atitude aqui dá a ideia de que ele retrocede, de que ele retém uma ação futura. Essa ação vai acontecer? Sim, a gente vai ver ainda hoje. Mas a questão é, a oração de Amós estava dentro do plano de Deus, para que a sua ação de reter por um momento o juízo acontecesse sobre a vida do povo de Israel. Então não quer dizer que Amós orou, Deus mudou de ideia. Não quer dizer que a oração de Amós mudou a mente de Deus. Não. Mas a oração de Amós era parte do plano de Deus para uma chance a mais para o povo de Israel. Ele já sabia e ele já havia determinado que aquele não era o tempo do juízo. Então ele mostra a imagem de Israel sendo destruída pela nuvem de gafanhotos. Ele move o coração de Amós a ser compassivo com aquele povo e o faz dobrar os seus joelhos e orar em favor do povo. Então a oração não muda Deus, a oração mudou Amós. Amós se compadece e ora. A visão serve para que Amós não simplesmente se assuste com o final de Israel, mas para que ele se torne empático, que ele tenha compaixão daquele povo e diga assim: eu vou orar ao Senhor, eu vou pedir que o Senhor perdoe esse povo. Então, aqui, percebendo que o Deus que é imutável, que é soberano, que qualquer aparente mudança é apenas parte do seu plano para fazer valer a sua vontade, aqui ele move Amós a orar. A oração de Amós é atendida e ele diz: isso não vai acontecer. A gente precisa entender muito bem isso, no sentido de que, se eu colocar na minha cabeça que Deus se arrepende, que Deus muda de ideia, o texto de Tiago também é mentiroso, não são números, porque aí ele vai ter mudança e sombra de variação, e ele não tem. E às vezes a gente diz o seguinte: eu vou orar para que Deus mude o quadro. Se Deus muda o quadro, a sua oração era parte do plano dele para que aquilo fosse mudado. Mas nunca entenda que a sua oração mudou Deus, ou moveu a mão de Deus. Cuidado com essas questões. A mão de Deus se move para onde Ele quer que ela se mova. Ele continua sendo soberano. E essa sua soberania, inclusive, nos move a determinadas ações, para que tudo aquilo que Ele planejou seja executado. Então sua oração é parte do plano de Deus. Você ser incomodado de madrugada para orar por alguém que está enfermo, é parte do plano de Deus. Tudo faz parte daquilo que Ele já programou para as nossas vidas. Aí vem uma segunda visão, e a segunda visão é a visão do fogo, do versículo 4 até o versículo 6. E essa visão, ele diz o seguinte:
Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Quem chama o fogo? Quem chama o fogo é Deus. Quem cria a nuvem de gafanhotos? Deus. Quem chama o fogo? Deus. Quem manda o juízo? Deus. Quem é paciente após a intercessão? Deus. Não vamos aqui fazer qualquer divisão. É sempre Deus. Deus é paciente, mas Ele está mostrando o tempo todo que Ele é justo. E Ele diz que chama para exercer a sua justiça. Ele acabou de dizer, isso não vai acontecer, mas Ele traz a Amós uma segunda visão, mostrando, não vai acontecer o gafanhoto, mas tem fogo preparado para esse povo. E aí Ele diz, esse fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. O gafanhoto foi para devorar o quê? A terra. E ele via que o gafanhoto levava tudo, toda a plantação. Bom, você acha que o gafanhoto já seria ruim, porque ele levou toda a plantação, devorou toda a terra? Só que agora ele vai falar sobre devorar a terra e consumir o grande abismo. E o que seria o grande abismo? Esse é o ponto. Provavelmente esse fogo seria uma grande seca, que afetaria rios, reservatórios e fontes subterrâneas, ou seja, o grande abismo. A gente sabe que boa parte da água potável que a gente tem acesso vem de lençóis freáticos. Eles estão abaixo dos nossos pés. Até mesmo o que está abaixo seria consumido por esse fogo. Ele não teria alcance somente no que é visível, os rios e os reservatórios, mas também no que estivesse debaixo da terra. Isso iria deixar aquele povo sem comida e sem água. Agora são duas questões: fome e estiagem. Uma seca abrasadora, que era uma praga maior do que a primeira. Olhando aquilo, Amós se compadece mais uma vez, e no versículo 5 ele vai dizer: Senhor Deus, por favor. E os argumentos são os mesmos. Como poderá Jacó sobreviver? Ele é pequeno. Amós lamenta o destino de Israel e pede para que o Senhor faça cessar o fogo. Ele não pede mais perdão, porque o povo continua em pecados, e ele vê que por mais que Deus seja paciente, o povo não sai de um estado de corrupção. É o capítulo 6 inteiro, é a corrupção e a destruição de Israel. Então ele sabe que o povo é corrupto, sabe que não vai voltar nem tão cedo, se não for exposto a algum tipo de punição. Sabe que isso tem muito a ver com a gente? Quando eu falo a gente, é no geral, ser humano. Alguém vê, foi até uma coisa que aconteceu na semana passada. Pouco tempo depois de eu passar na marmitaria, onde geralmente eu compro quentinha, a pessoa deixou um celular assim, perto de uma das quentinhas, entrou um homem e roubou esse celular. Sabe o que ele utilizou de estratégia? Pediu que a funcionária chamasse a dona do estabelecimento. Foi o tempo que ele pegou o celular e colocou no bolso, e com o celular dele ele disse assim: olha, eu vim aqui para pedir alguma ajuda a vocês, porque minha mãe está internada e ela precisa de um colchão casca de ovo. Eu estou pedindo ajuda. Aquelas pessoas até deram uma contribuição e foram roubadas. Claro, a câmera pegou. Não sei se conseguiram recuperar o bem, mas veja, talvez não tenha sido a primeira vez que esse homem fez isso. É o tipo de pessoa que tem alguma coisinha aqui dando sopa, ele vai lá e pega. Pode ser uma caneta,
pode ser um grampeador da repartição, e aí a coisa vai evoluindo, porque ninguém pegou, aí ele agora rouba a chave de um carro, rouba o celular. Daí para roubar alguma coisa muito maior, fazer parte de um grupo de assaltantes, está muito longe não. Quando é que ele vai parar? Se é que vai parar. Quando a punição acontecer. No dia que ele for pego, preso, punido, e tiver que devolver os bens que roubou. Talvez não se conserte, é o que acontece com muitos, mas pelo menos vai refrear por um tempo. Israel só pararia quando fosse freado por um tempo. Israel só pararia quando visse assim, Deus está falando sério. Amós está o tempo todo denunciando o nosso pecado, falando que vai vir isso, que vai vir isso, que vai vir aquilo outro. A gente não deu bola. Mas olha aí, o juízo veio. Opa! Infelizmente tem pessoas que vivem como se não estivessem levando a sério o que Deus fala. Mas leve a sério. Não espere ser pego não. Amós agora não pede por perdão, ele pede apenas pela compaixão divina e pelo fim do fogo, antes que Israel seja consumido. Ele só pede assim, Senhor, cesse de trazer o juízo sobre eles. E mais uma vez o Senhor diz a ele, tudo bem, também isso não vai acontecer. Deus foi paciente no versículo 3, Deus volta a ser paciente no versículo 6, mas Ele é, além de paciente, é justo. E a gente chega no versículo 7, 8 e 9, a visão do prumo, quando ele diz o seguinte, mostrou-me também isto, eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Se o muro foi levantado a prumo, ele deveria estar reto. E o Senhor estava com um prumo na mão, e o prumo serve para verificar se o que foi construído de fato está reto. Se aquela parede não tem uma deformidade, se ela está toda linear. E ele estava naquele muro. E o Senhor me perguntou, o que é que você está vendo, Amós? Amós não falou do muro. Poderia ter dito, né? Estou vendo o muro. Amós poderia ter dito, eu estou vendo o Senhor no muro. Mas ele observou que estava na mão do Senhor, que era o prumo. A palavra aqui utilizada 4 vezes, prumo, na realidade não se refere totalmente ao material como um todo, mas ao pedaço de chumbo que era colocado no final do barbante para servir de prumo, de medida, de observação. Então ele olha para aquele instrumento e diz, eu estou vendo um prumo. Então o Senhor diz, eis que porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Então o muro era o quê? Israel. Ele está dizendo, eu vou colocar esse prumo aqui no meio do meu povo. E ele está em cima do muro, que é Israel. E ele está prestes a medir Israel, para ver se Israel está reta. Veja, a palavra reta pode ser a questão de simplesmente ele não ter desvios na sua construção, não ter deformidades. Mas eu também posso observar a palavra reta como sendo um povo que não tem desvios, não tem pecados. Não tem vivido na prática do pecado. O Senhor quer que nós sejamos retos e íntegros. E Ele desejava que o seu povo escolhido fosse reto e íntegro. Para saber se esse povo era reto, então Ele coloca o prumo. E ele diz, não posso mais ignorar o que fazem. A nação de Israel foi construída a prumo. Existiam leis que limitavam as suas ações. Existia uma aliança para que, obedecendo, essa nação recebesse da parte de Deus todas as bênçãos possíveis. Mas existia também na mesma aliança aquilo que seria
passivo de recebimento de Israel, caso eles não obedecessem à palavra de Deus. Então Deus passa o prumo e vê que a nação não está reta, não está em conformidade com a sua construção inicial. E muitas vezes Deus passa o prumo na nossa vida e vê que nós não estamos sendo conformes à nossa construção inicial. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Mas se estamos nos dando ao luxo de viver em pecado, de gozar das coisas boas da vida, entre aspas, como alguns falam, de dar uns 30 ou 38 dias de intervalo na nossa vida cristã, sabe o que é que vai acontecer? Nós vamos ser achados deformados, quando ele passar o seu prumo. E aí o que é que ele vai fazer? Vai nos aprumar, se assim for da sua vontade. Porque se ele deixar troncho, saiba, você não era filho, você é um bastardo. Deus ajeita, Deus apruma os seus filhos. Quem vive troncho não é filho de Deus. Então ele vê que há deformidades que precisam ser alteradas. O inevitável vai acontecer. Deus não passará mais no meio do seu povo, ou seja, ele não deixará mais passar a sua iniquidade sem exercer, e nem vai exercer misericórdia. Vocês estão vivendo iniquidade, eu não vou deixar passar mais. Eu não vou ser misericordioso com vocês, agora é o momento de punição. E essa questão de não passar mais no meio do seu povo, você deve lembrar. Naquele momento em que pintaram com sangue os umbrais das portas, e ele passou no meio, mas o seu povo foi preservado. O passar no meio era preservação. Agora pode ter sangue, pode ter o que for, pode pintar a casa todinha. Ele disse que não vai mais passar no meio, ou seja, não haverá mais preservação. A partir daí, Amós não vai interceder mais. Versículo 9, você não vai ver mais Amós orando ao Senhor. Ele entende, o Senhor foi paciente a primeira vez, o Senhor foi paciente a segunda vez, na terceira é inevitável. E aí os altares de Isaac, que estavam sendo usados como centro de adoração para outros deuses, vão ser totalmente destruídos. A primeira coisa que ele fala, os lugares altos de Isaac serão assolados. Mas ele fala também dos santuários de Israel, que serão destruídos, ou seja, Gilgal, Berseba e Betel. Em dois desses havia o quê? Bezerros de ouro, idolatria. Além disso, Deus iria atingir com a espada a casa de Jeroboão II. Imagine, meus irmãos, onde é que isso é falado? Onde é que Amós fala tudo isso? No santuário de Betel. Onde é que a gente vai ver isso com maior veracidade? Versículo 10, que vai fazer parte de outra ministração, quando ele diz assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós está conspirando contra o rei no meio da casa de Israel. Então, se Amazias, que era sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão que Amós estava conspirando, é porque ele escutou em sua própria cidade o anúncio de Amós. Amós estava em Betel, dizendo: olha, isso aqui que vocês construíram vai ser destruído, mas não é só aqui em Betel não, tem Gilgal e tem Berseba também. Onde tinha idolatria vai ser destruído, os altos e os santuários. E tem mais, o rei, Deus vai passar com a espada na família dele. Você escuta isso sendo dito hoje? Só se o abençoado mensageiro de Deus quiser sair morto da igreja ou de onde ele estiver.
Já imaginou aí a pessoa dizendo assim? Chegar lá em Roma e dizer assim, ó, tá vendo esses cardeais aí? Deus vai passar com a espada, tudinho. Não tem mais dinastia, não tem mais sucessão, acabou. Chegar numa nação dessa islâmica e dizer assim, você que está aí, você que aí é o chefe de todo o território, Deus vai te punir, Deus vai passar com a espada na tua família. Amós é obediente e corajoso, e Deus é paciente e justo. Meus irmãos, Jeroboão II morre sem ser vítima dessa espada, mas aqui ele estava dizendo o quê? Que a espada seria levantada contra a casa de Jeroboão. Então Jeroboão deve ter dito assim, eu acho que Deus também mudou de ideia. Ufa, estou chegando no fim da minha vida e a espada não me atingiu. Mas o seu filho, o rei Zacarias, foi morto à espada por um rebelde, encerrando a dinastia. Onde é que a gente encontra isso? Segundo o livro dos Reis, capítulo 15, versículo 8 até o versículo 11. A palavra sendo completamente cumprida, quando ele diz assim, no 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de quem? Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses, não esquentou nem o trono. E ele diz o seguinte, fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito os seus pais. Tudo isso a gente viu, todos os pecados que foram cometidos pelas gerações anteriores de Zacarias. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Veja, não eram pecados do rei, simplesmente, eram pecados que o rei levou o povo a cometer. A influência que ele tinha sobre esse povo. E aí Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou diante do povo, matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú, os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. Alguém pode duvidar mais das palavras de Deus? Alguém pode duvidar mais que Amós era realmente profeta de Deus? Cerca de 60 anos depois, Sargão II invadiu o reino do norte e destruiu tudo. Não precisou de gafanhoto, não precisou de fogo. Precisou de uma nação inimiga que destruiu tudo. Mas eu tenho aqui 3 lições para que a gente finalize a mensagem de hoje, entendendo que Deus é paciente e justo. Primeira questão, meus irmãos, é que Deus é misericordioso e ama o seu povo. A gente consegue enxergar isso nesse texto. Porque ele avisou com frequência sobre os castigos, ele advertiu quanto aos pecados. Ele suportou o mau comportamento do seu povo, que era iníquo e idólatra. Ele deu oportunidades múltiplas de arrependimento. Ele reteve o juízo que anunciara por meio dos profetas. Ele tem misericórdia. Deus nos ama e Deus renova a sua misericórdia para conosco todos os dias. A cada novo amanhecer, as suas misericórdias se renovam. E essa sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Nós entendemos que Ele é longânimo a respeito dos nossos erros e nos dá chance de recomeço e melhoria todos os dias. Sempre que você olha para o sol brilhando novamente, mais uma chance que Deus lhe dá de melhorar, de ser um pouco melhor
como crente, como filho, como esposo, como pai, do que você foi ontem. E lembrando que vai ter muita coisa para melhorar com relação ao dia de amanhã. E depois de amanhã e assim por diante. Nós não temos Amós intercedendo por nós porque viu o nosso fim se continuarmos pecando. Mas nós temos alguém que é superior a Amós intercedendo por nós. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, que se entregou por nós e que é o nosso perfeito sumo sacerdote. Ele intercede por nós junto ao Pai. Não seremos de maneira alguma consumidos, porque temos quem intercede por nós. E principalmente porque fomos através dele justificados. Então não há mais condenação para os que estão nele. Uma segunda questão é que Deus é aberto a ouvir a oração do seu povo. Amós poderia ter começado a interceder e Deus ter dito: pare, eu não vou ouvir sua intercessão, eu tenho que punir esse povo. Aí o tema não seria Deus é paciente e justo, seria Deus é carrasco e justo. Porque nem escutar a oração ele escutaria. Não é esse o nosso Deus. Ele é paciente e ele é aberto a ouvir a oração do seu povo. E veja que Amós é muito sábio nas suas orações. Quando ele vê que a abertura para pedir perdão, ele pede. Quando ele vê que a coisa aperta um pouquinho mais, ele já diz assim: Senhor, eu só peço que o Senhor pare. Só tenha compaixão. Eu sei que pedir perdão é muito, porque o povo continua a fazer. Então, pedir perdão para um pecador impenitente é meio difícil. Mas tem misericórdia, para. E o Senhor para. Só que ele diz: mas já deu, né? Já deu, Amós. E no momento que o Senhor diz, em todas as letras, através das suas palavras, que já deu, Amós não intercede mais. Então ele não gasta cartuchos desnecessários. Ele sabe até onde ir. Ele sabe até onde Deus vai responder a sua oração e até onde aquele povo de fato merece intercessão. Então Amós se compadeceu do povo, intercedeu a Deus para que tivesse misericórdia. Não havia chance de subsistência depois de um derramamento da ira, seja pelo gafanhoto, seja pelo fogo. Deus atendeu. Mais uma vez, não porque mudou de ideia, mas porque o plano dele incluía isso. A nossa história já está escrita por ele. Certos episódios que nos sobrevêm incluem a oração como um meio para a execução dos insondáveis desígnios e decretos de Deus. Logo eu quero incentivar cada um de nós a orar mais. Entenda, o fato da nossa história já estar escrita não invalida a nossa necessidade de orar. Porque essa oração faz parte do plano de Deus. Então a gente tem que orar. Veja, a história do pastor Valberto está escrita. Ela incluía esse período difícil da vida dele. Mas incluía também o clamor de várias igrejas pela sua vida. E mesmo que a vontade de Deus seja no final preservar seu servo da maneira que nós não gostaríamos, mas é uma forma de preservação. Mas todo esse tempo terá servido para a gente perceber: Deus nos moveu em oração. Deus nos mudou, nos fez crescer durante todo esse tempo. Não foi um tempo em vão. Fez parte do plano dele, de unir a sua igreja, de fortalecer a sua igreja em prol de um objetivo. E é isso que a igreja deve ser, um grupo unido em prol de um objetivo, que é proclamar a glória de Deus até que ele venha. Então eu quero incentivar você a orar mais, sabendo que os ouvidos do nosso Deus estão atentos ao nosso clamor e que Ele vai nos atender, caso as nossas palavras correspondam à sua vontade.
soberana. Mas eu não poderia dizer simplesmente que Deus é misericordioso, que Ele atende a nossa oração, que Ele está aberto a ouvir o nosso clamor, sem dizer também que Ele vai castigar todos aqueles que não valorizam e abusam da sua paciência. Israel estava abusando da paciência de Deus. Ele teve paciência com a nação rebelde após a primeira visão, após a segunda visão, mas na terceira ele diz: o juízo é esse. Mas esse juízo não é para todos. O juízo é para aqueles que não aproveitaram as chances dadas para arrependimento e retorno a Ele. E como eu tenho dito nas exposições do profeta Amós, sempre há um remanescente. E para esse remanescente não há juízo destinado. Então você não quer ser exposto à ira de Deus, óbvio. Então viva segundo a sua palavra, obedeça a sua palavra, seja fiel à aliança que Ele fez com o seu povo. A gente leu hoje aqui uma parte de Deuteronômio 28, como vem lendo em outras oportunidades. São 14 versículos que dizem que é todo aquele que escutar a voz do Senhor e atender o seu chamado e cumprir os mandamentos que hoje Ele ordena, vai ter tudo aquilo. Só que a gente esquece que do versículo 15 para frente, tem o contrário. Vai padecer tudo isso aqui. Quem não ouvir a voz de Deus, quem não observar os seus mandamentos, quem não levar a sério as suas ordenanças, quem abusar da sua paciência. Então o mesmo é aplicado hoje, meus irmãos, para aqueles que, mesmo tendo sido expostos à luz do Evangelho, insistem em viver nas trevas do pecado. Nós somos mais conhecedores do que a nação de Israel e nós já temos o Messias prometido. Então não há razão para que se continue a transgredir deliberadamente. Nós sabemos o que Ele fez, nós sabemos o que Ele faz por nós. Se a gente se entrega ao pecado, é porque a gente realmente está merecendo o seu juízo. Mas se a gente entende o que foi feito em nosso favor, se a gente entende como Ele tem tratado as nossas vidas, como Ele tem preservado as nossas vidas, como Ele tem movido céus e terra para que de fato todas as coisas contribuam para o bem dos que o amam, que foram chamados segundo o seu propósito, não há porquê a gente estar se entregando às trevas do pecado. Portanto, se nós temos consciência do Evangelho, vivamos de acordo com Ele, para que a gente não seja alvo da ira de Deus, por abusar da sua paciência, e Ele por isso nos traga juízo. Antes, aproveitemos o fato de que Ele é longânimo, que nos consertemos, que ouçamos a sua voz a dizer: eu quero que você se volte para mim. Não espere o último aviso, não espere a próxima visão, não espere o próximo profeta se levantar. Seja reto hoje, seja íntegro hoje, busque a santidade hoje, até porque sem ela, ninguém vai ver o Senhor. Fomos criados para isso, e sem isso, não haverá uma vida eterna com Ele. Israel aprendeu da maneira mais difícil. A gente pode aprender simplesmente observando a sua palavra. Que a gente faça isso para o nosso bem e para o louvor da glória do Senhor.